Salve, um brinde à vida. Aqui é o César, o licorista. Gostaria de apresentar para você a minha versão e interpretação de descobertas relacionadas ao álcool, aguardente e ao licor propriamente dito. Todo conhecimento é embarcado em conceitos históricos, fatos, documentos, entre outras abordagens. Porém, nem sempre todo conhecimento organizado ele vem da maneira como ele deveria ser e nem sempre todo conhecimento representa a verdade dos fatos históricos. Desta forma, como estou voltado à pesquisa relacionada a bebidas licorosas e outros tipos de bebidas baseadas em destilados, eu realizei um estudo um pouco mais aprofundado, utilizando interpretações e abordagens contemplando outros idiomas e tentar sair, vamos dizer, do conhecimento convencional. Para explorar melhor e entender essa construção de conhecimentos que eu vou apresentar, é preciso entender o contexto histórico baseado no seguinte filtro de conhecimentos e realidade. A primeira parte maior deste filtro envolve o domínio do povo mouro sobre a Península Ibérica, e isto ocorreu no período de 711 a 1492. O povo mouro era conhecido como um povo árabe muçulmano, o qual invadiu a península durante um período muito longo de tempo e influenciou muitos aspectos relacionados à cultura e costumes na região. A descoberta do álcool ocorreu aproximadamente no ano de 800, quando Abu Jabir, um alquimista médico árabe, realizou estudos sobre o aparelho tribicus, que era um destilador produzido e criado por Maria Judia 300 anos antes de Cristo, e a partir do momento que ele realizou e fez e validou esse instrumento, ele deu o nome de alambique. E o alambique foi explorado para realizar as primeiras destilações de mosto, e o resultado dessa primeira destilação resultou num líquido inebriante que evaporava e pegava fogo. E para fazer alusão a este líquido, Abu Jabir decidiu fazer uma menção à palavra cool, que vem do egípcio antigo, que era um pó de antimônio que as egípcias usavam para passar embaixo do olho, qual era totalmente volátil e se espalhava ao sopro do vento. Então, alcool ficou o álcool. E daí surgiram os dois termos básicos, alambique e álcool. Porém, essa descoberta que ocorreu no ano de 800, sob o domínio dos árabes, influenciava muito também a cultura árabe dentro da Península Ibérica, e logo esse termo se espalhou pela Europa como um todo, e boa parte da Europa era dominada pelos romanos ainda, sob o domínio da língua latina, o latim. Desta forma, para entender e fazer a explicação dessa expressão para o povo da língua românica, utilizou-se o termo álcool ardentes, que seria um tal de álcool que queima. Mas como a expressão ela caminha e tem um fenômeno chamado metonímia, que é a forma de você trocar e ajustar palavras para expressar melhor o entendimento, porém a palavra nem sempre representa o conceito original, foi utilizada a expressão aquardentes, o aguardentes, e o termo aguardente se espalhou pela Europa muito mais facilmente pela língua romana. Dessa forma, o conhecimento árabe e a influência árabe nesse período influenciou a popularização da destilação por muitos dos países sob domínio dos árabes. Basicamente, a influência da língua árabe é que influenciou esse conhecimento. Porém, os árabes não utilizavam o álcool como um produto alimentício. Houve estudos médicos, foram realizadas as primeiras infusões, e
a finalidade das infusões era para fins medicinais, tópicos, para outras aplicações, pois os árabes eram muito mais evoluídos em medicina e foram os primeiros a usar o produto álcool como algo estéril para eliminar germes e usar em aplicações medicinais. No ano de 1250, os árabes já tinham sido expulsos da Península Ibérica, e é considerado um período de reconquista, e nesse período, entre 1240 e 1250, o alquimista, médico e professor de uma universidade francesa, o catalão, conhecido como Arnaud Villeneuve, realizou a primeira infusão de ervas, mixou estas ervas a uma calda rala e deu a terminologia deste produto a palavra liquore, já utilizando a expressão em latim, que quer dizer tornar-se líquido. Então, o primeiro licor digestivo propriamente dito surgiu no ano de 1250, elaborado com ervas aromáticas e digestivas, e é o licor verdadeiro. Houve uma evolução durante os anos do uso e da aplicação do conceito de infusão, se espalhou esse conceito pela Europa, bem como alguns tipos de licores destilados e adoçados para o consumo próprio receberam a denominação de aguardente, e os mais adoçados e com infusões sem destilações permaneceram associados à palavra licor. Basicamente seria isso que eu teria para falar sobre a origem do álcool, da aguardente e do licor propriamente dito. Se for para fazer uma analogia maior e mais ampla, é importante entender que os árabes, os muçulmanos, não eram adeptos ao consumo da bebida alcoólica, porém foram as pessoas que mais contribuíram para o processo de destilação e introduziram o conceito de infusão. Porém, a influência dos costumes católicos e romanos é que influenciaram o consumo da bebida alcoólica como nós conhecemos hoje, principalmente das aguardentes e dos licores propriamente ditos. Teoricamente, o berço das bebidas alcoólicas que a gente consome hoje está na Espanha e na França. O licor propriamente dito, que foi criado por Arnaud Villeneuve, ele era um catalão, região da Espanha, e lecionou em uma faculdade para os seus alunos na França. Dessa forma, os licores mais famosos do mundo estão centralizados na Espanha, na França e, consequentemente, se espalhou para Itália, Holanda. Outros países aderiram ao movimento de produção de licores que se espalhou mundo afora. Perfeito? Nos vemos no nosso próximo vídeo.